Pesquisa Quest mostra empate técnico entre Lula e Bolsonaro. E você vai ver também. ONU envia carta ao governo brasileiro e exige mais segurança na COP30. Hospital pega fogo no Ceará e bebês são retirados às pressas. Câmara de Florianópolis aprova projeto para uso de Bíblia como material de apoio em escolas públicas e privadas. E ainda, 3 brasileiros são indicados pela FIFA para o gol mais bonito do ano. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18h37 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quinta-feira. E a pesquisa Quest mais recente mostra um possível empate técnico entre o presidente Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2026. A vantagem de Lula sobre os outros adversários caiu, mas está dentro da margem de erro. Uma nova pesquisa Quest sobre a vantagem do presidente Lula entre os adversários foi divulgada. Encomendada pela Genial Investimentos, a pesquisa ouviu mais de 2.000 pessoas entre os dias 6 e 9 de novembro, com 16 anos ou mais. Agora, Lula está tecnicamente empatado com Bolsonaro, com 42% das intenções de voto em um possível segundo turno, contra 39% de Jair Bolsonaro. Mesmo inelegível, as comparações com o ex-presidente Bolsonaro continuam sendo feitas, pois, de acordo com o diretor da Quest, Felipe Nunes, a mediação ajuda a entender o teto de uma candidatura de oposição. Desde o levantamento de julho, Lula estava à frente de Bolsonaro e segue vencendo todos os outros candidatos. Porém, com diminuição na vantagem sobre Tarcísio de Freitas, do Republicanos, Ratinho Júnior e Eduardo Leite, do PSD, Romeu Zema, do Partido Novo, Ronaldo Caiado, do União Brasil e Eduardo Bolsonaro, deputado do PL e filho de Jair Bolsonaro. Lula oscilou 4 pontos para baixo, ficando no limite da margem de erro quando comparado com Ciro Gomes, do PSDB, e 3 pontos para baixo dentro da margem de erro em relação a Michele Bolsonaro, esposa do ex-presidente Bolsonaro. Renan Santos, presidente do partido Missão, aparece pela primeira vez no levantamento. Porém, não foi possível traçar um comparativo entre ele e Lula. A pesquisa mostra também que a rejeição de Lula cresceu 10 pontos entre os eleitores independentes. Já para o melhor resultado da eleição, 24% dos eleitores veem um nome de candidato sem ligação entre Lula e Bolsonaro, e 23% dos participantes da pesquisa preferem Lula. Outros 15% preferem Bolsonaro. Subiu para 26% os que defendem a candidatura do ex-presidente, e caiu de 76% para 67% o número de eleitores que não apoiavam a candidatura de Bolsonaro. 38% dos candidatos são favoráveis à candidatura de Lula. Outros 59% defendem que o presidente não se candidate novamente. E a ONU enviou uma carta ao governo brasileiro e apontou falhas na COP30. Um dos pedidos feitos foi a melhora na segurança do evento. A Organização das Nações Unidas, a ONU, criticou a organização da COP30, a conferência climática realizada em Belém, no Pará, por considerar falhas na infraestrutura e segurança do evento. A entidade também exigiu a solução dos problemas. Os pedidos foram feitos após manifestantes quase conseguirem entrar na zona reservada do pavilhão, local onde as negociações diplomáticas acontecem. E devido aos problemas enfrentados, o secretário executivo da UNFCCC, Braço Climático das Nações Unidas, Simon Stiell, assinou uma carta na qual pede que a proteção no local fosse reforçada e que questões como alagamentos e altas temperaturas no ambiente sejam solucionadas. Meses antes
antes da conferência começar, negociadores assinaram cartas ao governo Lula e à Steel, com o objetivo de pressionar para que a COP30 fosse realizada em outro local, por causa dos altos preços das hospedagens e dos problemas de infraestrutura na capital paraense. Mas o executivo preferiu manter a conferência em Belém. As atribuições foram divididas no local da conferência e a segurança da Zona Azul, o pavilhão reservado para pessoas credenciadas, está sob o cuidado da ONU. E no lado de fora do pavilhão, o governo brasileiro isolou a área e permitiu que as Forças Armadas agissem na segurança externa. Mesmo assim, manifestantes conseguiram romper as barricadas e chegaram até a entrada do prédio principal. Além disso, no documento também foi citada as altas temperaturas dentro do pavilhão e afirma que o ar-condicionado é inadequado. E houveram reclamações de que as chuvas alagaram partes da estrutura. O documento cita ainda muitas outras reclamações sobre a qualidade dos banheiros, que chegaram a ser interditados para reparos durante a conferência. Após o incidente dos manifestantes, a segurança foi reforçada na região do pavilhão, mas que somente pequenas ações foram feitas na região. E o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, foi preso em uma operação da Polícia Federal que aconteceu hoje em 14 estados. Vamos ver. A nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga um esquema nacional de cobranças indevidas em aposentadorias e pensões do Instituto, cumpriu mandado de prisão contra o ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, Alessandro Stefanuto. A ação liderada pela Polícia Federal e a CGU busca localizar e prender suspeitos de envolvimento no esquema ilegal. No total, são cumpridos 63 mandados de busca e apreensão, 10 mandados de prisão preventiva e outras medidas cautelares diversas. As ações são cumpridas nos estados do Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins e no Distrito Federal. Estão sendo investigados os crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa, estelionato previdenciário, corrupção ativa e passiva, além de atos de ocultação e redução patrimonial. Segundo as investigações, Stefanuto autorizou, em 2023, a liberação de descontos indevidos nas folhas de pagamento de 34 mil aposentados e pensionistas. A medida teria beneficiado diretamente a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. De acordo com investigação, de 2019 a 2024, aposentados e pensionistas do INSS foram vítimas de associações e sindicatos que descontaram mais de 6 bilhões de reais de seus benefícios. E um hospital que fica no centro de Fortaleza foi atingido por um incêndio de grandes proporções nesta quinta-feira. Vídeos, inclusive, mostram os funcionários retirando os pacientes às pressas, inclusive bebês que estavam no local. Vamos conferir. Pelo menos 3 bebês foram retirados do hospital em leitos e em incubadoras. Os bebês foram colocados provisoriamente em lojas de um shopping popular nas proximidades do hospital, até a chegada de ambulâncias. Populares ajudaram nesse resgate. Depois que o fogo foi controlado, os bebês e demais pacientes começaram a retornar para o hospital. Segundo a Secretaria da Saúde do Ceará, disse que o incêndio foi registrado na subestação de energia do hospital e as equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária de energia atuaram de forma imediata, controlando as chamas e a fumaça prontamente.
Nenhuma área assistencial foi atingida e não há feridos, de acordo com a pasta. O governador Eumano de Freitas acrescentou que determinou a transferência dos pacientes para outra unidade até a plena normalidade do Hospital César Caus. Nós vamos mostrar agora uma história que aconteceu no centro de São Paulo. Uma mulher entrou em trabalho de parto e foi ajudada por policiais a dar à luz dentro de um carro. Quem vai contar essa história em detalhes é a Bárbara Benício. E olha só que história impressionante. Os policiais ajudaram a realizar um parto dentro de um carro no centro de São Paulo, na Avenida São João. Vamos dar uma olhada nas imagens. Menina, maravilhosa. Olha, já tá abrindo olhinho, já nasceu chorando e tudo. Passou o susto. Agora tá 100%, né, Saúde? 100%, ó, já tá olhando pra gente e tudo. Os policiais que ajudaram no parto fazem parte do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos do Departamento de Operações Policiais Estratégicas. No momento do ocorrido, eles estavam em uma ação preventiva e o João, pai da bebê, pediu por ajuda. Os agentes auxiliaram todo o parto com a mãe dentro do carro. Coincidentemente, os policiais disseram que recentemente eles haviam feito um treinamento de primeiros socorros, que ajudou muito nesse momento inusitado. A mãe e a bebê passam bem, elas foram encaminhadas para a Santa Casa de Misericórdia. E a bebê se chama Jasmine. E veja a seguir, Câmara de Florianópolis aprova projeto para uso da Bíblia nas escolas. E ainda, 3 brasileiros são indicados para o gol mais bonito do ano. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. E olha que notícia legal. A Câmara de Florianópolis, em Santa Catarina, aprovou um projeto que autoriza as escolas a usar a Bíblia como material de apoio. Vamos conferir os dados aí com a Michele Veiga. E através da Câmara de Vereadores de Florianópolis, capital aqui de Santa Catarina, um projeto de lei foi aprovado que determina que a leitura da Bíblia passe a ser obrigatória em escolas tanto públicas quanto particulares. De acordo com um dos trechos dessa lei, promulgada essa semana, teve 2 votações e ela já passou. Promulgada essa semana, que vai agora para a Prefeitura Municipal da cidade, para o prefeito Topázio Neto, o que ela diz? Que a leitura de trechos da Bíblia mostram a evolução e também como funcionavam as civilizações. Por isso, é de importância que ela seja lida e compreendida em sala de aula e seja tema de debate de diversas situações por volta dos meios escolares. Outro processo que tramita aqui em Santa Catarina, aí já para todo o estado, na Alesc, é que a Bíblia passa a ser distribuída para escolas públicas dentro do estado para todas as crianças. Esse projeto ainda vai estar tramitando, não foi em votação, mas está dentro dos trâmites normais da Assembleia Legislativa do estado. Portanto, trechos da Bíblia, a Bíblia passa a ser aí incorporada aos estudos na capital do estado para o próximo ano. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Bruno Buenos. Boa noite, Bruno. Bruno, vamos começar falando então de uma notícia quente. Agora há pouco saiu, o resultado da segunda sessão do julgamento do atacante Bruno Henrique do Flamengo. Conta pra gente aí qual foi o desfecho. Exatamente, Kleber. Boa noite a você e também a todos que nos assistem. O julgamento que começou na segunda-feira acabou agora há pouco no STJD com a absolvição de Bruno Henrique.
No total, foram 6 votos para que o jogador apenas pagasse uma multa, contra 3 para que ele fosse suspenso dos gramados. O atleta agora terá que pagar uma multa de R$100 mil como punição no artigo 191. Bruno Henrique foi denunciado por supostamente forçar um cartão amarelo no Brasileirão de 2023 e beneficiar apostadores com isso. Desde então, o atacante vem atuando sob efeito suspensivo. A decisão não cabe recurso e o caso do atacante do Flamengo está encerrado no STJD. Bom, Kleber, mudando de assunto agora para falar que a FIFA divulgou a lista dos gols que estão concorrendo ao Prêmio Puskás, que é dado para o gol mais bonito da temporada. E tem brasileiro na disputa, tanto no futebol masculino quanto no feminino. A FIFA divulgou a lista de indicados ao Prêmio Puskás e Marta, que são oferecidos aos gols mais bonitos da última temporada, tanto no futebol masculino, tanto quanto no futebol feminino. Alejandro, ex-Vitória e hoje no CSKA Moscou, e Lucas Ribeiro, do Mamelodi Sundowns, disputarão entre os homens. Marta, do Orlando Pride, novamente disputará o troféu que leva seu nome. Alejandro concorrerá ao prêmio por um gol marcado diante do Cruzeiro no ano passado. Já Lucas Ribeiro disputará com um lance que balançou as redes do Borussia Dortmund na Copa do Mundo de Clubes. Marta voltará a disputar o troféu batizado com seu nome após golaço diante do Kansas City Current. Os 3 são os únicos brasileiros que concorrerão aos troféus, que serão entregues na cerimônia do The Best 2025. Bom, Kleber, por hoje é só. Fico por aqui, mas excelente noite a você e também a todos que nos assistem. Até mais. Tá certo, Bruno. Muito obrigado pelas informações e boa sorte aí para os brasileiros. Essa edição também fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima noite e até mais.